Fala, turma. Então hoje a gente vai fazer um exemplo completo usando o controller, o model e a view, tá ok? A gente vai fazer aqui um exemplo simples de login, não vamos entrar muito em detalhe no login, mas só de exemplo. Então, primeira coisa, vamos criar um link aqui em cima. Então a gente vai vir aqui no nosso layout e vamos colocar mais um link aqui, ó, login. Vou colocar aqui login. E já que a gente criou o login, a gente tem que vir aqui na nossa CRC class routes, que a gente vai criar a nossa rota, e vamos criar a rota aqui, ó. A rota login vai mandar para o controller login. Lembram disso, né? Posteriormente, então a gente já criou o link e o controller login. Agora vamos criar o arquivo do controller login aqui. Então vou vir aqui, vou criar php file controller login. Controller login, namespace app /controller class controller login public function construct echo oi. Vamos ver se essa parte já está feita. Então a gente criou o link aqui no layout, criamos a rota login mandando para o controller login e criamos o controller login aqui. Vamos ver que isso já está funcionando. Vou atualizar, login aqui, cliquei no login, aí ó, echo oi, né? Aqui a class login, e aqui no model a gente vai criar aqui a class login. Já criar ela aqui também, namespace app /model class login. Então tá aqui a nossa class login. A class login, ela vai estender a class conexão, né, para fazer a conexão no banco de dados. Então tá aqui a class login. Aqui no controller login, vamos criar a nossa primeiro aqui a gente vai fazer aquela questão do use /crc /traits /trait parse URL. Vamos fazer o seguinte: se $this parse URL for igual a 0, lembra que isso aqui é para ele não ficar construindo renderizando nosso layout toda hora. Então só quando a gente chamar a página original, no caso aqui, ó, quando a gente clicar em login, quando for igual a 0. Então aqui não vai ter mais barras, então está igual a 0, ele já vai renderizar o nosso layout. Então se for igual a 0, a gente vai criar uma variável render que vai receber um new. Vamos colocar aqui também, que a gente tem que colocar também use app model, né? Que a gente vai utilizar aqui a class login /class login. Aqui esqueci de trazer ela para fora aqui, ó, use só as traits que ficam aqui dentro, tá? Então $render class render $render, a gente vai colocar aqui, ó, nosso get title vai ser login, get description descrição passa a ser o login, get keywords login website, área restrita, etc. $render get dir, o diretório que a gente vai criar vai ser login. E por fim o $render vai renderizar o layout. Vamos ver aqui se já está pegando. Então primeiramente a gente só precisa vir aqui e criar a nossa view, né? Então vou vir aqui na pasta view, vou criar a pasta login. Só um pequeno ajuste aqui faltou um count, né?
foi igual a 1. Vamos ver aqui agora, atualizar. Então já está aqui, ó, login, né? Essa parte aqui toda que é fixa do nosso layout, aqui o login. Agora, a gente vai fazer o seguinte, dentro de login, aqui, dentro de login nós vamos criar o main.php. Main.php. Esse main vai ter um form name igual a form login, id igual a form login, método post, action, echo dir page, controller login, barra validar. Vai ser o método que a gente vai utilizar, vai ser o validar. Dentro do controller login. Vou criar aqui o input type text. Name igual ao usuário, id igual ao usuário, br. Colocar aqui, ó, placeholder usuário e password vai ser a senha e senha. E aqui mais um que vai ser o input type submit value igual a enviar, logar no main do nosso login. Vamos ver aqui. Que turma, eu errei aqui, em vez de get é set, tá? Uma nota aqui, a gente está setando os dados. Atualizar aqui, agora sim, usuário, senha e o logar, tá? Então, ao invés de get, eu já set aqui. Então, aqui está tudo certo. Vamos criar aqui o método public function validar, vou botar em minúsculo, validar login. Esse método aqui vai responsável por validar o login do usuário, tá? Deixa eu só ajustar aqui no nosso main, colocar aqui em minúscula, validar login. Então vamos mandar para o controle login, validar login. Vamos ver se já está funcionando. Vou dar um erro login aqui. Aqui ao invés de controle login é só login. Vamos ver aqui de novo, atualizar. 1, 2, logar. Aqui, ó, já está exibindo para mim o meu método validar login. Só a título de exemplo, eu vou abrir aqui o localhost barra phpMyAdmin. Aqui em sistema, vamos criar aqui uma tabela login com 3 campos, id int auto increment primary key, usuário varchar 30 e senha varchar 30. Uma tabelinha simples aqui. Então tá aqui, ID, usuário e senha, vai ser a nossa tabelinha do login. O que eu vou fazer, né? E eu vou criar aqui o seguinte, um protected function, validar usuário. Isso vai ser um método. Ele vai validar o usuário no banco. Então, lembrando da nossa divisão, né, o controller, ele controla tudo, então ele vai chamar esse método validar usuário, e esse método no nosso model é que acessa o banco de dados, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, conexão DB, prepare, que eu só esqueci, vamos inserir um usuário aqui de teste, web design, 1, 2, 3, tá? Sem 1, 2, 3. Então, criamos aqui o usuário 1, web design 1, 2, 3. Então, a gente vai fazer o seguinte, prepare, select from login, onde usuário é igual a usuário and senha igual a senha, tá? Vamos pôr aqui, ó, $bfetch, uma variável, $bfetch
bind parent, o identificador vai ser usuário. A gente vai receber esse usuário e essa senha por parâmetro, tá? Então a gente vai, no nosso controller, a gente vai passar esse usuário e essa senha. Vai ser aqui, ó, $usuário, PDO, parâmetro, str. Vamos fazer aqui também a senha, vai ser $senha e também vai ser o str. Vamos dar um execute, né? E depois a gente vai fazer o seguinte, ó, a variável, a gente vai fazer o seguinte, ó, se variável $roll, que vai receber $bfetch, how count for maior do que 0, ou seja, se com esse select ele selecionar mais de uma linha, quer dizer que tem o usuário. Return true e aqui return false. No nosso controle a gente exibe a mensagem return false. Então, se tiver mais de uma linha, ele vai retornar true, senão vai retornar false. Aqui no nosso controller login, a gente vai dar um $this. Aqui a gente consegue acessar o validar usuário, porque a gente aqui em cima estendeu a class login, então ela faz parte aqui, a gente, por herança a gente pega todos os métodos, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, $validação vai receber $this validar usuário. A gente vai passar o $post. Isso aqui eu estou fazendo direto só para facilitar, tá? Porque a intenção não é fazer certinho, sim mostrar como exibe, como a gente utiliza o model. Então vou passar direto aqui mesmo, só a título de exemplo. Então a validação, ela vai chamar o método validar usuário e vai mandar o $post usuário e o $post senha. E a gente vai fazer o seguinte, ó, se $validação for igual a true, echo login efetuado, else não echo não foi feito o login. Então aqui essa variável $validação vai receber o resultado do validar usuário, que vai passar o $post usuário e senha. Se ela for true, vai exibir login efetuado, se não foi feito o login. Vamos fazer um teste aqui então. Vou colocar aqui o web design e aqui eu vou colocar uma senha qualquer que não é que a gente colocou lá, ó. Não foi feito o login. Aqui, ó, não foi feito o login. A gente colocar o web design e colocar 1, 2, 3, login efetuado. Então aqui a gente viu o que? O nosso controller, né, chamando um método do nosso model class login. O model sim acessa o nosso banco de dados, né, que é a função dele, e vai retornar true ou false dependendo do que ele verificar no banco de dados. E aqui de posse desses dados, ele manda para a view a mensagem que vai ser exposta, tá certo? Então, pessoal, o que a gente viu lá na primeira aula, olha aqui, ó, o desenho desse exemplo completo que a gente fez. O cliente ele fez a requisição, né, através desse formulário que a gente criou, é a requisição que o cliente está fazendo. Então ele fez a requisição aqui, essa requisição vai para o nosso despachante, lembrando lá das primeiras aulas do arquivo despachante, que aqui o arquivo despachante ele vai adicionar o controller, vai adicionar o método desse controller e os parâmetros desse controller. Então esse arquivo despachante recebe essa requisição, vai chamar o controller, que no caso a gente definiu pela classe routes, que para essa requisição login ele vai utilizar o controller login. Então ele vai chamar aqui, ó, o controller login. Na primeira exibição, o controller login ele vai renderizar o layout, né? E após isso ele vai utilizar o método valida login. Então aqui, ó, controller login. Aí o usuário novamente vai fazer uma requisição chamando o model. Aqui então ele vai utilizar o validar login.
o validar login, que é ainda o controller, vai chamar o nosso model, que tem o método validar usuário, tá aqui, ó. E o validar usuário, que é o class login, que é o model, né? Ele vai sim buscar no banco de dados e vai dar um retorno. E de posse desse retorno, aqui ó, ele vai dar o retorno para o controle. O controle de posse desse retorno vai mandar para a view e a view manda para o cliente. Assim a gente segue todos os passos elencados aqui no que a gente foi explicado no nosso MVC, ok? Então até a próxima aula.